Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, em segundo lugar ao Alex pela oportunidade, pela grande honra de poder repartir a palavra de Deus com os irmãos aqui de Marechal Hermes. É uma grande honra e uma grande responsabilidade. Só quem sabe aqui é que sabe, né? O que é falar em nome do Senhor. Verdade. O Alex esteve na igreja de Bento Ribeiro, dia 16 de dezembro, dando seu testemunho, né? Impactou a minha vida e a vida também dos irmãos. Eu louvo o nome do Senhor, porque eu sou testemunha de como o irmão tem crescido espiritualmente. E eu fico muito feliz, muito agradecido por ser amigo desse homem de Deus, né? Que ele continue crescendo cada vez mais para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu vou pedir para a minha querida ali, já colocou o correspondente, né? Tem um passador? Para me ajudar. Obrigado. Depois eu vou dizer o nome, ok? Meus queridos irmãos, ao trabalhar sobre esse assunto, o Espírito Santo me tocou profundamente ao falar algo sobre o livro Parábolas de Jesus. Eu espero que vocês entendam o porquê eu vou iniciar o sermão de hoje com esses três textos. Os três solos em que a semente caiu, para que vocês entendam o contexto da mensagem. Mas para isso vamos falar mais uma vez com Deus, pedindo a Ele a orientação do seu Santo Espírito. Deus de amor, de infinita misericórdia, eu louvo o Teu nome, Pai, pelo Teu amor para conosco. A Tua igreja, Pai, tudo, mais uma vez eu te falo, vem aqui para ouvir a Tua voz. Tu bem sabes que eu não tenho nada a oferecer, Senhor, porque toda boa dádiva vem de Ti. Me use, Senhor, para falar à Tua igreja, a Tua preciosa igreja que foi comprada pelo precioso sangue do Teu Filho amado. Amém. Que nada impeça a Tua palavra de adentrar em nossos corações e de fazer frutos para a eternidade, de gerar frutos, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Abençoe essa mensagem, o seu conteúdo. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Olha só. Enquanto os anjos dos céus se esforçam para impressionar os corações com a palavra de Deus, o inimigo está o quê? Alerta para se tornar o que sem efeito. Com fervor só comparada à sua maldade, procura frustrar, enquanto Cristo, pelo seu amor, atrai a alma, a obra do Espírito de Deus, Satanás procura o quê? Desviar a atenção daquele que é movido a buscar o Salvador. Preocupa a mente com projetos mundanos e instiga a crítica, ou insinua dúvida e incredulidade. Essa é o primeiro solo. O segundo solo, meus amados irmãos: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, e há alegria na alma que crê em Cristo. Mas aqueles de quem se fala na parábola, que aceitam logo a palavra, mas não calculam o custo, não ponderam o que deles exige a palavra de Deus, não confrontam diretamente com todos os seus hábitos de vida e não se submetem completamente à sua direção. Palavras duras e pesadas, né? O terceiro solo, meus queridos irmãos: as raízes da planta penetram profundamente no solo e ocultam aos nossos olhos, alimentam-lhe a vida. Assim é com os cristãos. A vida espiritual é alimentada pela união invisível da alma com Cristo, e mediante a fé. Mas os ouvintes de Pedregais confiam em si mesmos, em vez de confiar em Cristo. Depositam sua confiança nas obras, nas boas obras e bons motivos, e estão fortes em sua própria justiça. Não estão firmes no Senhor e na força de seu poder. Esses não têm raízes em si mesmos, porque não estão ligados a Cristo. A sarça e os espinhos estão sempre prontos a germinar. E a obra de purificação precisa avançar o quê? Continuamente. Se o coração não for guardado sob a direção de Deus, se o Espírito Santo não refinar e enobrecer incessantemente
incessantemente o caráter deverá ser na vida os velhos costumes. Podem os homens professar crer no Evangelho, mas a não ser que sejam por eles santificados, nada vale de sua religião. Se não obtiver em vitória sobre o pecado, este estará obtendo vitória sobre eles. E os espinhos que foram cortados, mas não desarraigados, brotam novamente até sufocar a alma. Eu queria, irmãos, tirar 3 ensinamentos desses 3 solos. Satanás procura desviar a sua atenção do que é eterno para o que é temporal. Nesse mundo em que nós vivemos, como existe o que? Distrações. Só Deus sabe o que Ele faz para nos distrair, para fazer com que a gente perca o foco. O irmão falou ali do céu, né, o que nos aguarda. Olha, deve ser algo incrível. Só que Ele quer que vocês se concentrem aonde? Aqui nessa terra. Aqui, irmão, só tem dor e sofrimento. Muitas vezes a alegria não dura um dia inteiro. Você às vezes está alegre de manhã e à tarde você recebe uma notícia triste ou algo que dá errado. O segundo ensinamento: Deus nos confiou uma missão. Qual é a missão, Alex, desta igreja? Pregar as 3 mensagens angélicas. E para pregar, nós precisamos de quê? Do Espírito Santo. Por que nós precisamos do Espírito Santo, irmãos? Eu não tenho poder para convencer ninguém. Esse poder é do Espírito Santo de Deus. Só Ele é capaz de penetrar nos corações endurecidos, ainda mais nos dias de hoje. E eu coloquei aqui, nós precisamos que o Espírito Santo nos guie. Para que isso aconteça, precisamos ser moldados pela palavra de Deus. E o último ensinamento, irmãos, olha só. O engano que aflige a igreja. Trabalhar muito na obra de Deus não significa ter comunhão com Ele. O que vai te levar para o céu é quanto tempo você gasta investindo nesse relacionamento de conhecer a Deus o quê? Intimamente. Muitas pessoas ficam agitadas para lá e para cá, trabalhando muito, achando que isso vai te dar algum ponto para ir para o céu. Trabalhar para Deus é importante, sim ou não? Mas o mais importante é o que, irmãos? O tipo de relacionamento que você tem com o Criador. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. E só através desse relacionamento você vai crescer. E é isso que te tornará mais forte para as próximas provas. Agora vamos entrar na mensagem propriamente dita. Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade. Eu vou passar rapidamente aqui, porque é essa parte aqui que eu queria que vocês entendessem. Jesus disse: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Pilatos então faz a pergunta: o que é a verdade? Quando eu li esse texto, irmãos, olha só a missão de Jesus Cristo. Eu vim para dar testemunho da verdade. Só que ele disse: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Porque o caráter de Deus foi telegrado aonde? No céu. E Jesus Cristo veio também aqui nesta terra para quê? Para defender o seu Pai. A fim de dar testemunho da verdade. Eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Esse tema, na verdade, ele é tão vasto, tão profundo, irmãos, que nós precisamos de um guia. Olha só, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade. Então não deve ser um tema comum, um tema banal, só mais um tema da palavra de Deus. Porque se o Deus Espírito Santo Ele guiará o povo a toda a verdade, é sinal que esse assunto é muito importante. O Espírito Santo guia as pessoas à única fonte segura, a palavra de Deus, e nela iremos esquadrinhar o que é a verdade deste sermão de hoje. E eu espero que vocês atendam. Agora, olha só, irmãos, qual é a vontade de Deus?
1 Timóteo capítulo 2, versículo de 3 a 4, diz assim, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja o quê? O que Deus deseja para todos que estão aqui e também para as pessoas que estão lá fora, que todos sejam o quê? Salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus, ele deseja que cada um de nós aqui chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quem é aqui que gosta de ser enganado, irmãos? Ninguém, né? Então o desejo de vocês é que vocês saibam o que é a verdade e cheguem a esse pleno conhecimento. Por que é tão importante ter o pleno conhecimento da verdade? Porque a verdade liberta, irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu me lembro, irmãos, que eu fiz a primeira comunhão na Igreja Católica. Eu fui batizado, eu tinha a intenção de querer ser coroinha na Igreja Católica. Só que um dia a verdade me veio apresentada. E aí, irmãos? Qual o caminho que eu deveria seguir? Permanecer nas tradições dos meus pais ou seguir por um caminho novo? A verdade me foi exposta. E qual deveria ser o quê? A minha resposta em relação à verdade? Permanecer no engano, permanecer no erro ou dar ouvidos à verdade? A verdade te liberta e você só permanece no erro se você quiser. A Bíblia faz uma declaração surpreendente, irmãos. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. O apóstolo Paulo falando a Timóteo: escreva essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente como deve proceder na casa de Deus. Olha só, Paulo falando para Timóteo qual deveria ser o procedimento dele aonde? Na igreja. Aí ele fala assim, que a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essa igreja, Deus levantou ela para que ela fosse coluna, para que ela fosse um baluarte da verdade. Quando nós vamos ao dicionário procurar o que é baluarte, olha só, o que é coluna? Coluna significa base, apoio, alicerce, o que dá sustentação. Se essa igreja aqui não tivesse colunas firmes e fortes, como ela iria sustentar essa estrutura? O significado de baluarte, construção avançada de uma fortificação, lugar completamente seguro, fortaleza impossível de ser o quê? Tomada pela força. Princípios de base, o que pode ser utilizado como apoio ou auxílio, alicerce. Irmãos, você entende o porquê que Deus levantou essa igreja, com qual propósito? Jesus Cristo lhe disse que para isso ele nasceu e para isso ele veio ao mundo. E aí ele confere à sua igreja que ela seja o quê? Coluna e baluarte da verdade. É sério ou não é esse assunto? Agora uma coisa, irmãos, rebaixando as normas. Se Deus restaurou, levantou essa igreja para que ela fosse a coluna da verdade, eu vou ler aqui algumas coisas que de repente vai deixar vocês meio atônitos. Sabemos que essas coisas vão acontecer, pois na igreja tem pessoas que estão se santificando pelos ensinos de quem? Porque aqui reflete a vontade de Deus. Só que na igreja tem só trigo. Nós não sabemos quem é. E também não importa saber quem é um e quem é o outro. O que importa, irmão, sabe o que é? É perguntar para mim mesmo: eu, Senhor, sou trigo ou eu sou joio? A vida do irmão, cada um vai prestar conta assim diante de Deus. O que importa é a minha vida, o que importa é a minha história. A nossa mão tem que ser um intuito sempre de ajudar, de estender, de oferecer ajuda, auxílio. Mas também tem pessoas que acham que muitas coisas que há no mundo não tem nada a ver se ele as trazer para a igreja, pois devemos fazer de tudo para atrair as pessoas do mundo. Olha só, irmãos,
Vocês já ouviram isso? E assim nós vemos lentamente o mundo adentrando na igreja, mas deveria ser ao contrário. A nossa regra de fé e prática é o quê? Mais uma vez eu levanto esse livro sagrado, a palavra de Deus, e não o mundo, a cultura ou qualquer outra coisa. A Maísa Ribeiro disse algo muito importante, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês. O que gerações rejeitaram por ser contrária aos ensinos bíblicos, uma outra acaba tolerando e uma outra acaba aceitando. O inimigo é paciente e muito insistente. Vocês veem, tirando um exemplo aqui do nosso país, as pautas do Congresso. O Congresso ele rejeita o aborto, mas que mexe, eles não tentam ir lá colocar isso, e eles desistem, irmãos, e eles não ficam insistindo, mesmo sendo dito não, eles continuam insistindo. É a mesma coisa o inimigo, ele não desiste. Uma das coisas que foi rebaixada na nossa igreja, e aí que vocês reflitam se isso aconteceu ou não. Ellen White foi rebaixada de profetisa para escritora. Tem diferença, irmãos, entre profetisa e escritora? Qualquer um aqui pode escrever um livro. Agora, ser profetisa do Senhor, irmãos, aí não é qualquer um não. É aqueles a quem Deus escolheu. Então, como pode rebaixar uma pessoa? Irmãos, as duas características dessa igreja que o inimigo vai fazer guerra contra ela é qual que está em Apocalipse? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? É o que o Espírito de profecia concedeu a essa igreja para que ela fosse diferente. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, irmãos, Deus deu uma série de instruções chamadas de Pentateuco, para que o povo fosse diferente das outras nações. Hoje, como nós vivemos num mundo altamente complexo, Ele nos deu o que é o testemunho de Jesus, porque o erro estaria tão entrelaçado com a mentira, que vocês precisariam de quê? De todo auxílio de Deus. No último concílio da igreja, irmãos, preste atenção. Alex, quem deveria ir no concílio da igreja, que é realizado de 5 em 5 anos? Só aquelas pessoas mais consagradas, aquelas pessoas mais instruídas, sim ou não? Sim. Aquelas pessoas que em cada igreja, de repente, deveria fazer a diferença. Mas olha só, irmãos, o que essas pessoas votaram. 10% das pessoas que participaram do concílio, no último concílio da igreja, votaram dizendo que os dias da criação não são o quê? Literais. Se os dias da criação não são literais, o que acontece com o sábado? E aí a morte passa a ser algo natural, porque a morte então estava nos desígnios de Deus. Irmãos, as pessoas que participaram disto, elas apoiaram. 10% é um número pouco ou grande? Então isso é sério ou não é? O uso de joias. O pastor Fábio, quando ele deu o último estudo bíblico para minha esposa, ele falou, dependendo desse estudo, você vai poder se batizar ou não na igreja adventista. Minha esposa usava uns brincos grandes, um anel grande, que nem eu gostava daquilo ali. E aí ele explicou biblicamente como Deus via o uso de joias. E aí, a partir daquele momento, ela nunca mais usou. A única joia que ela usa é a aliança, para dizer que é casada, porque no mundo em que a gente vive, é necessário. Sim ou não? Mulheres para o uso do sacerdócio, ou seja, como pastoras. Mas isso será que está entrando em nossas igrejas? Irmãos, na Europa,
Eles já fizeram isso. Fala desse tema aqui, vida no campo, que se bobear você recebe até o quê? Isso é ou não é rebaixar as normas, irmãos? Mas Deus levantou essa coluna, essa igreja, para que ela rebaixasse ou para que ela levantasse? Essas coisas podem até serem aceitas, olha só, essas coisas podem até serem aprovadas pela direção da igreja, pois o inimigo não desiste. Mas para permitir entrar nas igrejas, os membros terão que aprovar. E se aprovar, é porque eles estão o quê? Concordando. Que responsabilidade essa igreja tem? De deixar o mundo adentrar aqui dentro ou não? Por isso que eu falei, vocês calcularam o preço? Quando aceitaram a Jesus Cristo? Porque se vocês vierem do mundo com toda aquela bagagem, e não permitir ser moldado pela palavra de Deus, vocês vão achar que tudo é normal e que não tem nada a ver. Qual é o seu dever na casa do Deus vivo? Paulo falou a Timóteo, dar sustentação à verdade, sendo uma coluna inabalável. Para que você seja uma coluna inabalável, o Espírito Santo precisa guiar cada passo que você vier a dar. A igreja é a coluna da verdade. A Bíblia, irmãos, ela traz uma outra declaração muito importante. Irmão, quando eu estudei esse tema, eu fiquei maravilhado. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês e querem satisfazer os desejos, né? Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é o pai da mentira. Então esse texto está falando o quê? Que Satanás não se firmou na verdade, e isso nos abre um parêntese. Conhecer a verdade só basta, Alex. Se não colocar em prática, não adianta nada. Essa é a nossa luta diária. Obedecer ou não o que Deus pede. Olha, irmãos, isso não é fácil. Porque Deus pede muitas coisas que dói na carne. Renegar o próprio eu, a sua vontade. Olha. Nessa guerra entre a verdade e a mentira, entre Deus e o diabo, ambos utilizam o quê? Os seus servos. Deus utiliza a sua igreja, a noiva do Cordeiro. Satanás utiliza o chifre pequeno, um poder religioso que é descrito em Apocalipse como a grande meretriz, a grande Babilônia. Ela embebedou a terra com o vinho das suas prostituições. Vinho é algo que é servido às pessoas e tira-lhes o quê? Tira-lhes o equilíbrio, rapidamente, irmãos. Traz uma embriaguez muito rápida, é algo que é doce, que é gostoso, que é suave, simbolizando o quê? As seduções desse mundo, que é algo muito passageiro, mas que faz um estrago profundo aonde em seus sentidos. Aqui fala do chifre pequeno, né? O texto que eu acabei de ler de Daniel, diz, olha só, irmãos, ele, o chifre pequeno, que é um poder, ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar santíssimo. Por causa das transgressões, o que ele fez com a verdade? E o que ele fez? Prosperou. No versículo 25, olha só, por sua astúcia, ele fará prosperar o quê? O engano. Então, o pai da mentira, Satanás, que quer levar as pessoas para a perdição, diz que ele foi bem sucedido naquilo que ele fez. Ao lançar a verdade por terra, Satanás foi misturando o erro com a verdade. A cada concílio da Igreja Católica era lançada uma nova heresia, chegando ao ponto de mudar a lei que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Esse texto está onde? Daniel 7:25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei.
e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Irmãos, aqui eu acredito que não dá para a maioria das pessoas fazerem. Todas as decisões, a maioria das decisões que foi contrária à palavra de Deus que a Igreja Católica fez. Do concílio do ano 300, o batismo infantil. Isso é certo ou é errado, igreja? Porque quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você tem que ter consciência do passo que vocês estão dando. E uma criança, ela tem noção disso? Rezar pelos mortos do ano 310. Quando a pessoa morre, está selada. As suas orações adianta de que, Alex? Tem que orar por quem? Pelos vivos. Isso é sério ou não é sério, irmãos? E aqui foi indo, irmãos, uma série de coisas. Olha só, no ano 607, título de Papa ou Bispo Universal, dado ao Pontífice pelo Imperador. Olha só, beijar o pé do Papa, o culto à cruz, às imagens e às relíquias. No ano 850, a água benta. Então, irmãos, aqui vem demonstrando as coisas que foram adentrando na igreja. Só que Deus levantou essa igreja, essas coisas poderiam ou não adentrar, Alex? Não poderiam, irmãos. Se Deus levantou essa igreja para ser uma coluna inabalável, como deixaram essas práticas entrarem? Nos nossos dias, como nós estamos deixando algumas práticas também adentrarem? Como a verdade e a mentira são aceitas em nossos dias, trazendo para os dias atuais, irmãos, como a verdade e a mentira são aceitos? Olha só, irmãos, Paulo falando a Timóteo, pois haverá um tempo em que não suportarão a verdade. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus quer julgar os vivos e os mortos pela manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda e exorta com toda a unanimidade e doutrina, pois haverá um tempo, irmãos, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercação de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo o quê? Coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sede sóbrio em todas essas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Sede sóbrio ao conselho de Deus para essa igreja. O vinho de Babilônia, ele tira o equilíbrio. Deus, ele deseja que seus filhos sejam o quê? Sóbrios. Pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que isso quer dizer? Vou citar uma analogia, irmãos, muito simples para quem é pai e para quem é mãe. Quando você diz sim para o seu filho, é o quê? Quando o filho pede alguma coisa, ele acuda. Valeu, pai, valeu, mãe. Agora, quando você diz não, o que acontece, irmãos? É tão fácil quanto dizer sim? Você tem que fazer o quê? Você compra uma guerra muitas vezes dentro de casa. Você tem que ensinar, você tem que explicar, e você tem que permanecer firme, mesmo em quê? Mesmo em meio a muitas birras e choros. É ou não é verdade isso, irmãos? Verdade. Lutar pelo que é certo muitas vezes dá muito ou pouco trabalho. Muito trabalho. Mas o que é certo? Todos nós hoje temos acesso à palavra de Deus. Lá em casa eu tenho, irmão, sem brincadeira, umas 20 Bíblias. Eu comprei uma última Bíblia que quando eu estava lá na casa da Bíblia lá em Buenos Aires, né? Aí ele falou assim, poxa, tem esse lançamento aqui. E as 5 versões da Nova Almeida numa só. Eu falei, meu amigo, para que tu foi me mostrar isso, cara? Eu acabei levando, irmão, naquele dia que foi 3 Bíblias de lá. Só que essa última era grossa desse jeito, com as 5 versões de uma só Bíblia. Então as pessoas de hoje em dia são o quê? São inescrutáveis. Tu, porém, sede sóbrio em todas as
coisas. Enquanto um lado deseja te tirar o que é lucidez, o outro deseja que você seja sóbrio. Se tratando das coisas religiosas, nos é dado um outro conselho. Tu, porém, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Você tem que estar na igreja não para sentir, não porque as suas emoções, elas são o quê? Traiçoeiras. Você tem que estar aqui por quê? Porque Deus é o meu Criador. Ele deseja que você tenha o que é um culto racional, baseado na razão. Então, com base nesse texto, eu tenho que ler a palavra com vontade ou não. Com vontade ou não, eu tenho que orar. Sim ou não? Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um culto com base na razão. Nesse tempo sombrio, o que Deus espera de você, irmãos? Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. O que o inimigo jogou por terra, e ele prosperou nisso, Deus ele espera que você faça o quê? Os teus filhos. Quem é os teus filhos? Somos nós. Os teus filhos, fala, vocês edificarão as antigas ruínas, levantarás o fundamento de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne que habitável. Deus ele deseja implantar o seu reino. Para que ele implemente o seu reino, nós devemos o quê? Ensinar, restaurar o que foi jogado por terra. Logo em seguida a esse texto de restauração, irmãos, de Isaías 58, olha o que a palavra de Deus nos mostra. Se vigiares os teus pés para não profanarem o sábado, e deixarem de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor. Qual é uma das coisas que precisa ser restaurada nos dias de hoje? O sábado. É muito claro, irmãos. É muito claro. Irmãos, Deus criou todos os dias, mas o único dia que eu vejo na palavra de Deus que ele fala o meu santo dia, eu só vi na palavra de Deus que é em relação ao sábado. Agora que sabemos como a verdade e a mentira são disseminados pelo mundo, vamos ver o que a Bíblia diz a ser a verdade. Pois o Espírito Santo de Deus guiará o povo de Deus a toda a verdade. Então a verdade não deve ser uma só, porque diz que o Espírito Santo guiaria toda a verdade. Então a verdade deve ser mais de uma. Irmãos, eu fiz um gráfico aqui, eu quero passar rápido, porque eu não me atentar, muito vai vir aqui. Olha só, eu coloquei aqui, ó, nesse gráfico, eu que fiz esse gráfico. Coloquei aqui, ó, como base, porque se a igreja coluna, ela tem que estar embaixo. O Espírito Santo representando o que vem de cima para guiar em cima. O Espírito guiará o povo de Deus a toda a verdade. Agora a palavra de Deus, ela diz o que é a verdade. Jeremias 10:10 diz que Deus o Pai é a verdade. Isso na versão revista e corrigida. Mas o Senhor, Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e eterno. Do seu furor treme as nações. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Um texto que todos aqui conhecem, João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e o quê? E ninguém vai ao Pai. Um outro texto, 1 João 5:6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é o quê? Verdade. Então está dizendo, 1 João 5,6 está dizendo que o Espírito Santo também é o quê? É a verdade. Agora tem um outro texto, João 17,17, todos aqui conhecem. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está dizendo que esse livro que nós temos na mão, as Sagradas Escrituras, é o que? É a verdade. E a quinta e última coluna da verdade é o que? Salmo 119, versículo 142, a lei de Deus. A tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade.
Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Então aqui, irmãos, a igreja deve dar sustentação a essas 5 colunas da verdade. Esse gráfico aqui se encontra no YouTube, qualquer um consegue achar. Revisando porque esse tema da verdade é de suma importância, porque a verdade está ligada a tudo que se refere a Deus. Olha só, ou seja, os 5 pilares, as 5 colunas. Jesus nasceu para dar testemunho da verdade. O inimigo não se firmou na verdade, por esse motivo ele lançou a verdade por terra, porque ele é o pai da mentira. A igreja do Deus vivo é a coluna, o fundamento e o baluarte da verdade. Ela deve restaurar a verdade que o inimigo jogou por terra. E agora, haveria um tempo que as pessoas não iriam suportar o quê? Olha só, pois entre esses que se encontram, que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha aqui, e do mesmo modo como Janes e Janes resistiram a Moisés, também eles resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, retrógrados quanto à fé. Por que a verdade é tão importante? Porque ela santifica, ela te liberta e ela te conduz a Deus. Quais são as mentiras que foram disseminadas pelo mundo em relação a cada coluna da verdade? Olha só, irmãos, cada coluna da verdade precisa ser restaurada e Deus espera usar cada um de vocês. A igreja do Deus vivo na terra está restaurando as 5 colunas da verdade. Assim como o nascimento de Jesus Cristo foi para dar testemunho da verdade, os seus seguidores deveriam fazer o mesmo, dando continuidade. Deus não precisa de advogados, e sim de testemunhas. Por amor ao que Ele fez por mim, na criação e na redenção, vou exaltar e obedecer a sua palavra acima de homens e de potestades. Agora, irmãos, eu vou precisar da ajuda de vocês para que vocês falem. O que precisa ser restaurado em relação a Deus o Pai? O que vocês acham que foi deturpado pelo inimigo ao longo desses séculos? Deus é injusto. Oi? Não, só em relação a Deus o Pai. O Alex falou aqui que Deus era injusto, que Deus era severo, que Deus era muito rígido. Irmãos, isso era no passado, quando eu era criança. Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu fui levado para assistir um vídeo na Igreja Batista, ou na Igreja Batista, se eu não me engano. E lá era um vídeo que falava sobre o inferno, das pessoas que eram lançadas no lago de fogo e enxofre. Hoje em dia mudou ou não o discurso? Hoje em dia Deus é o quê? Pode tudo. Não precisa mudar de vida. Ele só quer o quê? O teu coração. Mas a própria palavra de Deus diz que o teu coração é o quê? Enganoso. É confiável. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor, irmãos. Ele é. Mas Ele também é o quê? Justiça. Justiça e juízo são a base do seu trono. Irmãos, como conciliar a justiça de um lado e do outro o amor? A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. A graça é o quê? O que nos foi oferecido. E a verdade é o quê? Deus é justo. Então, na cruz, Deus conseguiu conciliar o quê? A justiça e o amor, porque o reino dele tem esses 2 fundamentos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus, ele pode todas as coisas, sim ou não? Ele não poderia mudar as regras do jogo? Mas ele não muda, ele é o mesmo hoje, sempre e eternamente. Você imagina, irmãos, se Deus mudasse todas as promessas que estão aqui na palavra de Deus e Ele falasse, estão me dando muito trabalho.
É por isso que a palavra de Deus diz que Deus não muda e nem a sombra de variações. É por isso que a palavra de Deus diz que o Evangelho é eterno. Você não precisa trazer inovações. Quer fazer uma boa obra de trabalho missionário? Aqui está o manual. A base de muita oração, de consagração. E aí o Espírito Santo ele vem sobre vocês e vocês vão falar como nunca antes. Não tem segredo, não precisa inovar, não precisa a cada ano. O que a gente pode fazer para atrair as pessoas? Não é o que você pode fazer, é o que Deus faz através de vocês, irmãos. E o caminho já foi falado. Agora, em relação ao filho que precisava ser restaurado, colocaram ou não outros mediadores? Irmãos, vocês acreditam que eu fui me confessar diante do padre e ele me pagou uma penitência? Eu fui para a igreja lá, de joelhos, rezar tantas Ave Maria, Pai Nosso. Quem aqui já viu os santos nas igrejas católicas? Se você pode ir direto a Deus, para que você vai usar um intermediário? Se você, Alex, pode ir direto ao presidente, tu vai ir a um assessor. Se você tem livre acesso ao teu Criador, você vai usar pessoas. E o que me deixa mais triste nessa doutrina, irmãos, porque é uma doutrina diabólica. Por quê? Está dizendo que os santos, o que eles podem fazer? Eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Porque se o Alex está numa igreja católica aqui em Marechal, o outro está em várias igrejas espalhadas ao redor do Brasil, todos orando para o mesmo santo, e ele é sinal de que ele está o que, Alex? Presente em vários lugares diferentes. E quem é o único que é onipresente? E só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E nós poderíamos ter um mediador melhor, um advogado melhor, que passou por tudo e entende o que é estar na nossa posição. Irmãos, alguém que nunca foi drogado, pode falar o que um viciado em drogas está sentindo? Isso é hipocrisia. Eu sei o que você está sentindo. Não preciso nem dizer, irmãos. E aqui eu coloquei também, irmãos, que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Essa doutrina, a única doutrina que é exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é essa doutrina do santuário celeste. Nem os mandamentos de Deus, tem duas igrejas que acreditam que os mandamentos de Deus ainda estão em vigor. Os batistas do sétimo dia e a Igreja Assembleia de Deus do sétimo dia. Agora, a única doutrina exclusiva desta igreja é a doutrina do santuário celeste. Agora, em relação ao Deus Espírito Santo, o que precisaria ser restaurado? Irmãos, Ele é o Consolador. A Igreja Católica, ela diz que o Papa é o representante de Deus aqui na Terra. E quem é o representante de Deus aqui na Terra, Alex? A Igreja Católica diz que o Papa é o representante de Deus aqui na Terra. O representante é quem? O Espírito Santo. É o Consolador, não é um homem, é o próprio Deus. Porque Deus, ele sente o desejo de estar o quê? Perto da sua criação. Deus conosco. Para isso Jesus Cristo se tornou de carne e osso, irmãos. Tem pessoas que se levantaram dentro desta igreja, que deveria ser o alicerce, dizer que o Espírito Santo é o que, Alex? Ele é uma pessoa, ele sente, ele se entristece. Como pode levantar de dentro desta igreja movimentos que acreditavam nessas coisas? Em relação à palavra de Deus, o que precisa ser restaurado? Uns só aceitam o Antigo Testamento, outros só aceitam o quê? O Novo. Os que aceitam só o Antigo Testamento é quem? Os judeus, não acreditam no Novo. Olha o que esse pastor falou. Só tem validade no Antigo Testamento se for confirmado pelo Novo Testamento. Isso é verdade ou é mentira, irmãos? Da onde ele tirou isso, irmãos? Olha o que a palavra de Deus diz. Toda a Escritura, está dizendo só o Antigo, só o Novo, Alex?
Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só o que Jesus falou: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. Na época de Jesus, qual era as Sagradas Escrituras? O Antigo Testamento. Eu vou pedir, irmãos, para colocar um vídeo aqui de 3 minutos. Olha o que esse pastor Caio Fábio falou. Irmãos, muitas heresias estão sendo pregadas nos dias atuais. Quantas pessoas dão atenção ao que esse pastor Caio Fábio fala? Milhares. E até mesmo pessoas da igreja assistem seus programas. Verdade. Na igreja de Bento Ribeiro, uma das pessoas saiu da igreja porque dava atenção e ouvidos ao que ele falava. E olha só uma declaração dele recentemente. Digo há muitos anos que a grande confusão do cristianismo, como ele é, foi a criação da Bíblia. Foi pegar o Velho Testamento dos judeus e juntar com uma coletânea de 4 evangelhos, só que isso criou uma leitura esquizofrênica, porque o que se ensina no Velho Testamento não tem praticamente absolutamente nada a ver com o que Jesus ensinou, praticou, gestuou e disse que era. Então, para mim, se o sujeito quiser ficar agarrado com o texto inteiro da Bíblia, ele deve e pode ler o Velho Testamento, mas se ele não tiver Jesus como chave hermenêutica para ler o Velho Testamento, saem as maiores barbaridades daí. Então, o problema começa na Bíblia e, em segundo lugar, com o fato de que eles querem ter uma hermenêutica de natureza aristotélica que os permita ler de Gênesis a Apocalipse e criar sistematizações. Essa sistematização é a grande corrupção de todas as coisas, porque Deus fica com a cara da seleção que o teólogo ou o doutrinador faz, juntando as coisas que se assemelham. Aí criam-se doutrinas que são bíblicas e não tem nada a ver com Jesus e com o Evangelho. Quem faz a escolha de andar com Jesus tem que aceitar essa ruptura. Não dá para servir a Mamon e a Deus, foi o que Jesus disse. Na verdade, seria melhor uma hermenêutica que partisse de Jesus para trás. É sim, é a única possível. Ou então você não pode se dizer cristão. Você tem que se dizer qualquer outra coisa. Você acha que eles atenuam a ruptura que Jesus faz? Ah, totalmente. Eles não só atenuam, mas eles eliminam, eles acabam. Enquanto ela prepara o segundo vídeo, irmãos, eu comparo, irmãos, as Escrituras Sagradas é uma grande engrenagem. Nós conseguimos colocar em harmonia todos os ensinos da Palavra de Deus. Aí com você, Dá só pausa um minutinho. Nós conseguimos fazer isso. Olha o que esse rapaz falou. aí com você, a santidade é essa consciência de que Nós devemos está falar, aqui. E não interessa o que eu estou fazendo, se eu estou enchendo a cara, se eu estou cheirando mais uma carreira, se eu estou na cama errada, se eu estou com dinheiro errado no meu bolso, se eu estou mentindo, se eu estou cheio de cobiça, se eu estou cheio de inveja, se eu estou cheio de amargura, de ódio, se eu quero vingança. Não interessa, Jesus está aqui comigo. Porque ele veio para mim, ele se revelou para mim, quando ele entregou a vida dele na minha, não tem como tirar isso. A santidade é essa consciência de que Jesus está aqui comigo agora. Então vamos se expor um pouco mais. Eu vou falar alguns temas que eu quero te ouvir rapidamente sobre eles. Legalização da maconha. Sou a favor da legalização, descriminalização das drogas. Ou descriminalização da maconha. Legalização do aborto. Descriminalização do aborto. Sou a favor. Tá claro. União civil entre pessoas do mesmo sexo. Sou a favor. Mesmo achando que estão pecando. Mesmo achando que estão pecando. Porque, novamente, a sociedade não é religiosa. Irmãos, esse rapaz que deu essas declarações, ele é o quê?
pastor da Igreja Batista, ele foi excluído recentemente. Mas e os estragos que ele fez? Ela vai colocar o PowerPoint de novo. As pautas que ele está defendendo são pautas bíblicas ou pauta do inferno? Como pode uma pessoa dessa querer pastorear o povo de Deus? Isso. Obrigado. Esse mesmo pastor, irmãos, foi o que colocou que a Bíblia precisava ser atualizada. Vocês entendem o tamanho da sua responsabilidade? Por isso que o Espírito Santo me impressionou, irmãos, a começar o sermão colocando os três tipos de solo em que caiu a semente. Engraçado, quando a gente coloca alguma coisa, né, relacionada à palavra de Deus, não atrai. Quer ver uma coisa bombar nas redes sociais? Coloca uma polêmica. Essa polêmica aqui que ele colocou, que a Bíblia precisava ser atualizada. Aí parece que dá um burburinho, todo mundo se manifesta. Deus levantou essa igreja para restaurar, irmãos. Aqui está, ó, você pode assistir, né? Depois, se alguém quiser, esse PowerPoint está aqui disponível, ou está no grupo, eu passo para o Alex coloca no grupo da igreja. Agora, o que fala a palavra de Deus ser o Evangelho eterno? É o poder que atua nela. Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Se ela é uma palavra viva, ela vai falar com você aonde? Durante todo o ciclo da história da humanidade. Se é uma palavra viva, ela vai falar com você aonde? Sempre, irmãos. Vou trazer só um exemplo simples. Quantos aqui, irmãos, já ouviram um determinado assunto sobre um sermão? E aí vem outro irmão e prega, e dá uma mensagem totalmente diferente daquilo que ele falou, e vem outro e fala, não é? Isso é a palavra de Deus. O Espírito que atua nela faz ela ser uma palavra viva, então ela fala com cada pessoa de forma individual. Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até os pontos de dividir o que é a alma e o espírito, juntas e medulas. É apta para ajudar os pensamentos e os propósitos do coração. Agora, irmãos, já está terminando o sermão. Eu queria trazer algo muito importante. Algo que está acontecendo nos dias atuais em nossas igrejas. Olha só o que Jesus Cristo falou. Esposas, que cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o quê? É o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então Deus aqui ele está dando uma ordem hierárquica, irmãos. O marido é o quê? O cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Se esse papel se inverter, o que vai acontecer, irmãos? Não vai dar certo. Eu espero que vocês entendam, irmãos. A Igreja Católica ela chegou ao ponto de colocar a igreja acima da palavra de Deus. E aí então eles podem fazer o que eles bem entendem. E se vocês for procurar na internet, vocês vão ver vídeos relacionados a isso. Por que eu estou trazendo isso aqui, irmãos? Olha só, o próximo texto que eu vou ler para vocês. Ao entrar o pecado no mundo, quais foram os juízos de Deus sobre cada um? Olha só, Gênesis 3, de 14 a 19. Então o Senhor Deus disse à serpente. Deus ele deu 3 sentenças, irmãos. Deus ele deu a sentença à serpente, ele deu a sentença à mulher e ele deu a sentença ao homem. Por causa do que você fez, você é maldito entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
E Deus disse à mulher: aumentarei muito o seu sofrimento na gravidez. Com dor você dará filhos. O seu desejo será para seu marido e ele fará o que com você? E Deus disse a Adão: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que havia lhe ordenado que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fábricas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas da minha, e você comerá a árvore do campo. No suor do seu rosto você comerá o teu pão, até que voltes à terra, porque você foi tomado dela. Porque você é pó, e ao pó você voltará. Irmãos, olha só, uma coisa fundamental que eu queria falar para vocês. Prestem atenção. Isso é muito importante. O que dependeu da ação divina foi feita o quê? Na mesma hora. E acontece até os dias de hoje. Eu vou fazer aqui umas perguntas e vocês dizem se é sim ou é não. A serpente ainda rasteja? Sim. A mulher ainda sente dores para dar à luz? Teve uma mulher que falou que quando é cesariana que não sente dor, né? A terra ainda está amaldiçoada por causa do pecado, sim ou não? O homem em fádigas ainda obtém dela com muito suor e com muito trabalho? Agora, o que depende da parte moral, do livre-arbítrio, é obedecer ou não obedecer o quê? A vontade de Deus. E qual foi a vontade de Deus? O seu desejo será para seu marido e ele lhe governará. Em fádigas você obterá dela o sustento, no sol do teu rosto. Irmãos, isso depende ou não de obedecer ou não à vontade de Deus. Irmãos, Deus não é machista, mas Ele que conhece todas as coisas, Ele viu que o único meio das famílias subsistirem por causa do pecado seria o quê? Colocando essa hierarquia. No início, quando Deus Ele criou, o que Ele fez? Uma auxiliadora, aquela que deveria ajudar o homem, porque ambos são o quê? Uma só carne. Mas aí adentrou o pecado no mundo e aí tudo mudou. Irmãos, olha só, cerca de 100, 200 anos que a mulher passou a ser igual ao homem na sociedade, o que aconteceu com as famílias? Nós temos um exemplo prático, irmãos. Quando se muda aquilo que Deus deseja, dá confusão, não dá certo. Deus não é machista, mas Ele deu o final desde o princípio. Ele sabia que o único meio de preservar os casamentos, as famílias seriam assim. Em menos de 200 anos em que a ordem foi mudada, foi transgredida pelo menos na sua maioria, o mundo está virando um caos. Famílias sem referência, pois muitas mães deixaram de cuidar dos filhos, do lar e passaram a trabalhar, delegando a educação dos filhos a terceiros. E os homens foram os maiores culpados por tudo isso acontecer por inúmeros motivos. Nós somos o culpado. Abandonando as famílias, abandonando as mulheres, abandonando os filhos. Agora, uma pergunta que eu faço a vocês, irmãos. Esses foram os juízos divinos por causa da entrada no pecado no mundo. Merecíamos a morte e Deus ainda foi misericordioso demais conosco. Sim ou não, irmãos? Olha o que o pecado causou no mundo. E Deus ele só deu essa sentença para cada um das pessoas que perderam, que pecaram. É uma sentença grande ou uma sentença pequena? Eu acho que é muito pequena, irmão. Para quem merecia estar morto. Jesus, no Espírito Santo, falou para o pastor Orlando Oliveira uma coisa, irmãos. Olha só, irmãos, uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui. Por que Deus está falando isso? Por que eu estou batendo nessa tecla? Está passando um pouco do horário, porque eu acho muito importante. Olha só, Jesus falou para um pastor
Ele tem o pastor do pastor Edson, ele tem lá 8 vídeos que ele fez uma semana lá com o pastor Edson. E ele diz uma coisa muito interessante: eu fiz a sua esposa diferente de você. Aquele pôr do sol para você foi o ponto de virada, do recomeço, mas para a sua esposa, todos os dias tem que ser como aquele. Irmão, se vocês assistirem esses 8 vídeos do pastor Orlando Oliveira no canal do pastor Ide, do pastor Edson, vocês vão entender. Ele fez um pôr do sol maravilhoso, o tempo estava feio, sem chover, sem nada, e de repente o Espírito Santo tinha falado para ele que o tempo ia abrir, ia ter o pôr do sol dos seus sonhos, porque aquele ali era o ponto da virada dele. E aconteceu e foi maravilhoso. Ele postou lá as fotos que ele tirou. Irmãos, Deus preparou algo maravilhoso. Só que aí, num outro desentendimento com a esposa dele, né, saiu farpas. A esposa falou coisas que ele tirou o chão dele. E aí ele pensou em desistir de tudo, viu que tudo que ele estava fazendo era inútil, era em vão. E aí o Espírito Santo esperou ele se acalmar, e aí falou para ele: meu filho, eu te fiz diferente da sua esposa. Os dois juntos formam uma só carne. Eu fiz você diferente dela. Aquele pôr do sol para você bastou. Aquilo ali foi o seu ponto de virada, foi o seu recomeço. Mas para a sua esposa, todos os dias tem que ser especiais, como aquele dia foi. E aí ele entendeu. Eu fui no encontro de casais, irmãos, em Madureira, se eu não me engano, e lá foi maravilhoso. Ele explicou a ótica do homem e a ótica da mulher, porque quando vocês entendem, não há conflito dentro de casa. A nossa visão é diferente, o nosso jeito. Bota a mulher para ir comprar alguma coisa, volta que ela dá, vai lá. Olha, eu vi uma foto recentemente dessas festas de final de ano, os homens tudo no shopping, escorado naquela mureta, né? Os shoppings que dá para o andar de baixo, e as mulheres tudo dentro das lojas lá. E os homens lá. Agora bota o homem para comprar uma coisa. Ele já sabe onde ele vai, ele já sabe o que quer comprar, ele já sabe, então ele é vapt-vupt. Agora bota uma mulher, experimenta 10 vezes a roupa e nenhuma delas serve. Deus, ele fez cada uma diferente. Então, irmãos, se nós somos diferentes, como nós queremos ter atributos iguais? Não vai dar certo isso, irmãos. Deus, ele fez o homem mais racional e a mulher mais emocional. A mulher é mais sentimental. Deixa eu ouvir o Alex, e quando eu ouço a Adriana falar, né, ela bota todo um sentimento, toda uma... O homem não, ele vai lá, pum. A mulher não, ela dá umas voltas, né? Irmãos, a minha irmã fica com a minha prima horas e horas no telefone, eu falo, Senhor, como aguenta, cara? A Vânia está rindo, né? Não sei porquê, né? Irmãos, por que eu estou querendo dizer isso? Estou batendo muito forte nessa tecla. A igreja está colocando mulheres como anciãs. E a Bíblia não dá respaldo como isso. Isso é algo muito sério, irmãos. A punição por causa da entrada do pecado foi o quê? O teu desejo será para teu marido e ele te governará. Como em casa o marido governa a mulher, e na igreja ela que vai ter essa atribuição. Vocês só deixam isso adentrar aqui se vocês quiserem. A ordem pode até vir de cima, mas cabe a vocês falar isso aqui não, ou isso aqui sim. Por isso que eu coloquei, que responsabilidade vocês têm? Porque todos têm acesso à palavra de Deus, irmãos. E se eu estou falando aqui alguma heresia, podem me corrigir, podem me mandar vídeos, podem me mandar alguma coisa escrita aqui nesse livro que eu vou dar a maior atenção e eu vou ver. Porque se me mostrar na palavra de Deus, eu posso mudar meus pensamentos. Mas até hoje, com base nos meus estudos, eu não vi nada em relação a isso. Já está acabando, irmãos. Em relação à lei de Deus, irmãos, o que precisa ser restaurado? Jesus, ele deu uma declaração, Alex, que poderia o quê? Bastar, né? Porque Jesus Cristo é o quê? O cabeça da onde, Alex? Ele está abaixo ou acima de Paulo? Ou ele está no mesmo nível de Paulo? Ou será que o Espírito que
que inspirou Jesus era diferente do Espírito que inspirou Paulo. Olha o que Jesus disse: não pensei que vim revogar a lei aos profetas, não vim abrogar, mas para cumprir. Aí muitas pessoas falam de Jesus Cristo trabalhando no sábado. Trabalho é o que você ganha. Eu prefiro 1000 vezes acreditar que Jesus Cristo veio te dar o quê? A verdadeira noção de como guardar o sábado. O sábado foi feito para que é lícito fazer o bem no dia de sábado. Se está tendo uma enchente, como teve numa quarta-feira de um carnaval, as águas estão subindo. A minha casa do segundo andar, estou tranquilão. Estou vendo a casa do meu vizinho, a água subindo, ele precisando de ajuda, e eu assim, hoje é sábado. Que bênção, Senhor. Esse vizinho vai te amar ou ele vai ter ódio de você? Deus, ele entende se você chegar lá e for ajudar o seu vizinho. Se tem alguém sem nada para comer, e você chegar e ir no mercado para comprar alguma coisa para você, se você não estiver em casa, e você lá for ajudar aquela pessoa, Deus, ele entende. Deus é amor. Então ele disse, olha só, porque em verdade vos digo até que os céus e a terra passam, nem o il ou o tio jamais passará da lei. Esse céu e essa terra vai se passar, Alex? Sim. A Bíblia diz que o apóstolo João viu um novo céu e uma nova terra, porque o grande mar já não existe. Então vai chegar um momento que essa terra que foi amaldiçoada pelo pecado vai passar. E olha só o que Jesus Cristo disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei dele. Agora eu vou dar mais ouvido à palavra de Deus, ou qualquer uma outra pessoa que fala que a lei de Deus não está mais em vigor? Só depende de você, irmão, porque a verdade já te libertou. Agora precisa libertar as pessoas que estão aí fora. O dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. O restante, um povozinho pequenininho, mas que vai restaurar uma grande verdade. E essa verdade vai chegar ao ponto máximo que vai influenciar todo mundo. E cada um vai ter uma decisão. O Espírito de Profecia disse, irmão, assim como o Covid estava na boca de todo mundo, a verdade do sábado vai estar na boca de todos os habitantes da terra. E aí cada um vai tomar a sua decisão consciente. Deus não vai deixar, porque as pessoas que tomarem uma decisão errada vão receber o cálice da ira de Deus. Então Ele não vai deixar a pessoa tomar uma decisão sem que ela tenha consciência. Aqui está a perseverança dos santos. Perseverar naquilo que você acredita. Olha, irmãos, como é difícil nadar contra a maré. Como é difícil, irmão, você faz um esforço e, olha, eu distribuo muitos livros dentro do carro e às vezes as pessoas perguntam de que igreja você é. Quando eu falo que sou de igreja adventista do sétimo dia, as pessoas já... como se eu fosse um leproso. E eu falo, Senhor, o que essas pessoas estão rejeitando? Quem é que colocou na mente delas isso, irmãos? Olha só, irmãos, se a única doutrina que é exclusiva da igreja adventista é a doutrina do santuário, as outras 27, alguma outra religião, as têm o seu bojo doutrinário, por que rotular a igreja adventista de seita? É ou não é uma ação do inimigo? Sim. Porque quando fala que é uma seita, opa, tudo que vem dela, você vai fazer o quê? Agora dá para entender por que eu comecei esse texto usando o texto do livro Parábolas de Jesus, aqueles 3 solos onde a semente caiu. A responsabilidade que nós temos, tanto aqui de dentro, para não deixar as coisas que estão acontecendo no mundo adentrar, quanto a verdade que nós precisamos levar para as pessoas que estão lá fora. Por isso que eu falei que se vocês calcularam o preço,
se vocês estão aqui distraídos, seguindo as coisas do mundo, se vocês estão trabalhando na obra de Deus e estão esquecendo do principal, que é a comunhão com o Pai. Irmãos, eu sei que a mensagem, ela demorou um pouquinho, mas eu precisava falar isso para vocês, porque o amanhã pertence a Deus e a gente não sabe o que o futuro nos reserva. Mas vocês leram aqui que vocês são pedras vivas na casa de Deus. E Deus levantou essa igreja para ser o quê? Coluna e baluarte da verdade. Vocês hoje ficaram sabendo o que é a verdade. As suas 5 colunas. O que foi deturpado pelo inimigo ao longo dos séculos. E é o seu dever falar a verdade, porque a verdade é o que vai libertar o mundo. E vocês têm que criar, irmão, tudo que vocês verem, que é contrário à palavra de Deus, vocês têm que criar um mundo de proteção aqui e não deixar entrar. Que responsabilidade você tem? Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos espetáculo para o mundo. Irmãos, como já passou do tempo, vamos ficar de pé e fazer uma oração. Tá bom, Alex? Pode ser semana no final? Olha, a culpa não é minha, o relógio ali está parado. Então, eu nem sei que horas são, irmãos. Meio-dia e 10? Não passou muito, não. Vamos falar com Deus. Santo Deus, amado Criador. Senhor, eu não sou digno de falar uma mensagem tão importante e tão poderosa como essa, Senhor. Senhor, se o teu Santo Espírito não falar à sua igreja, se essa mensagem não ficar guardada em seus corações, o que será de nós, Senhor? Porque o nosso coração é enganoso. Ficamos sabendo aqui, Pai querido, que o Senhor levantou esta igreja para que ela seja uma coluna inabalável da verdade. Ela não deve deixar que o erro adentre aqui. Por mais que o inimigo seja persistente e insistente. Pai querido, eu te peço uma bênção especial, não só sobre essa igreja, mas sobre todas as igrejas espalhadas ao redor do mundo, porque todas elas têm a mesma responsabilidade diante de Ti. Ajude-nos, Senhor, a cumprir aquilo que o Senhor nos designaste. Ajude-nos a nos preparar, Senhor, deixando essas ilustrações, essas ilusões do mundo para trás. Pai querido, fortalece-nos, abençoa-nos com o teu Santo Espírito, perdoa-nos onde temos falhado, mas ajude-nos a seguirmos para o alvo, a proclamar essa linda história de amor. Leva-nos em paz para os nossos lares, na certeza de que tivemos um encontro com o Senhor. Essas bênçãos eu te peço, eu te rogo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.